Olá, meu nome é Vitor, eu sou mestrando do Programa Nacional de Educação Física, o PROEF, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu vou apresentar aqui uma síntese, né, sobre uma das disciplinas, que é a problemática da educação física. Vou apresentar essa síntese através de um mapa conceitual elaborado por mim, que eu elenquei alguns fatores, como a docência, né, os fatores dos professores, a especificidade da disciplina de educação física, a legislação que envolve o ensino da educação física, os alunos, né, os discentes, o esporte em si e como a educação deveria ser na visão do Paulo Freire. Sobre o primeiro fator, a docência. Um fator que a gente estudou bastante foi o abandono do trabalho docente. E a atuação do docente ela é pautada em três vertentes específicas. A primeira, que são as práticas tradicionais, que são práticas antigas, né, que vieram enraizadas ali antes da década de 80, que são práticas pautadas no esporte de rendimento e na aptidão física. Isso vem muito de como a educação física chegou aqui no Brasil, né? Lá por volta de 1800, 1900, que era uma educação física que ela passou ali por diversos tipos de vertentes, né? Desde a vertente militar até a vertente que a gente tem hoje em dia, que é a vertente pós-crítica. Mas antigamente era pautada muito no rendimento físico, na ginástica, na aptidão física, na questão da saúde. Hoje em dia já não é mais assim, mas nas práticas tradicionais era assim. Tem as práticas inovadoras, que são práticas ali que tentam quebrar esse paradigma, né? Tentam quebrar essa questão da prática tradicional, que são práticas voltadas ali ao ensino dos conteúdos específicos da educação física, que são aqueles que foram colocados na BNCC, e não só chegar com a bola e rolar para o aluno jogar, que é o conhecido como rola-bola, né? E sobre esse aspecto eu vou falar daqui a pouco. E essa atuação é influenciada atualmente pelo desinvestimento pedagógico. O que é isso? Desinvestimento pedagógico é quando o professor já atingiu ali o auge do seu esgotamento e aí ele não transmite os conteúdos que ele deveria passar, né? Os únicos conteúdos que ele passa são como se fosse uma recreação. Ele chega com a bola, entrega para o aluno e aí os meninos jogam futebol e as meninas ou jogam queimado ou vôlei. E esse desinvestimento pedagógico ele é caracterizado por três esquemas. O primeiro que é a exclusão, que nem todos os alunos participam, porque eles não são obrigados, né, não tem ali uma sequência pedagógica. Então, só participa quem tem autonomia. O esportivismo, que predomina na educação física, né, dessa vertente aí do desinvestimento pedagógico, porque o esporte ele é mais cômodo para o professor transmitir, que teoricamente é o que ele mais conhece. E a criticidade, que seria a transmissão desses conteúdos sem pensar no contexto histórico, do que tem por volta desse conteúdo, né? E esse conteúdo ele ficaria restrito somente ao ensino das regras, ao gesto técnico, sem pensar no que tem em volta. E esse desinvestimento ele termina no rola-bola, que é isso, que o professor chega, entrega a bola para os alunos e toda aula é assim, os meninos jogam futebol, as meninas ou queimado ou vôlei. Não tem nenhum tipo de sequência pedagógica ali, não tem nenhum tipo de pensamento crítico. Então é uma aula assim, mecânica que não tem objetividade nenhuma. E passando agora para a segunda problemática da educação física, que se refere à especificidade. A educação física é uma das disciplinas em que a gente trabalha os aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais dos alunos. Isso se resume ao ensinar a fazer, que é como fazer, né? Que é o que predominou na educação física na perspectiva tradicional, que seriam os gestos técnicos, que é como realizar, né, tal habilidade motora, e o ensinar sobre o fazer, que seria a gente pensar em algumas outras questões sem ser sobre gesto técnico ou gesto motor. E a educação física ela é pautada
perspectivas aí. Por isso ela tem esse duplo caráter, que é o saber fazer, que significa o ensino do movimento, né, saber o movimento. E esse saber fazer ele foi muito influenciado pelo modelo esportivista e pela perspectiva tradicional. O modelo esportivista veio ali na época da ditadura do Brasil, né, em que pensava-se que a educação física formaria futuros atletas para a disputa de Olimpíadas, de Copa do Mundo. E aí esse foi um modelo pensado na época que até hoje em dia ele ainda é pensado assim em algumas escolas, em alguns municípios até. A gente vê muito isso quando os municípios, as escolas disputam os campeonatos regionais e até os estaduais, em que as direções das escolas pedem para a gente ceder o nosso tempo da aula de educação física para treinar a equipe. Então isso ainda é muito presente hoje em dia. E o outro caráter é o saber sobre o fazer, que seria a gente pensar, seria a gente fazer com que os alunos pensassem no que eles estariam fazendo, né? Seria envolver os conceitos e as atitudes. E isso foi muito influenciado na década de 80 pelo movimento renovador da educação física, que foi um movimento que tentou quebrar com esse paradigma de que a educação física só tinha que ser esporte e só tinha que desenvolver as técnicas dos esportes nos alunos. Então, nessa década foi se pensado muito sobre o saber sobre o fazer. E o terceiro aspecto é a legislação. Hoje em dia, a educação física é um componente curricular obrigatório, né? Isso veio na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica de 96. Então, todas as escolas devem ter a disciplina de educação física. Só que a gente tem um grande problema hoje em dia que isso acontece muito nas escolas de anos iniciais, que é obrigatório, né? Tem essa lei dizendo que na educação básica a educação física ela é obrigatória. Ela até é obrigatória nos anos iniciais, só que nem sempre quem ministra são os professores de educação física. A gente tem muitos professores, os chamados os generalistas, né, os professores primários, ministrando essa disciplina. E em 2003 foi sancionada uma lei, a Lei de 10.793, que ela atualizou as dispensas das aulas de educação física. Só que essas dispensas elas já vieram ali no século passado e ela foi atualizada, né? E aí uma das dispensas seria alunos com acima de 30 anos, que estariam teoricamente liberados das aulas de educação física, alunas que estejam grávidas, né, que tenham prole, pessoas que cumpram jornada de trabalho de igual ou maior de 6 horas por dia, pessoas que estariam em situação estariam frequentando as Forças Armadas e que nessas Forças Armadas tenham práticas de educação física. Então eles estariam liberados das aulas de educação física e, em teoria, eles serão aprovados sem participar da aula, né? Isso foi atualizado pela lei de 2003. E tem casos especiais também, que são os alunos com algumas deficiências específicas que estão elencadas lá. Isso serve para reforçar uma visão da educação física como uma disciplina só de cunho biológico, né? De que só visa o corpo. De que a educação física não faz críticas sobre... não tem a criticidade, né? Nas aulas de educação física. E sim só a prática de esporte, de execução de gesto técnico, de treinamento. Isso é uma visão bem antiga da educação física que hoje em dia já não existe, só que a lei ainda ampara isso. Então a educação física, hoje em dia, segundo essa lei, ela ainda é vista como eminentemente prática, em que os alunos que estão participando da educação física, eles só ficam executando gesto motor, de que não existe teoria por trás dessa execução do gesto motor, não teria aulas teóricas em sala de aula, não teriam provas escritas, trabalhos, a avaliação seria uma avaliação prática. Então, essa lei que até hoje ainda vigora, não teve uma outra atualização, a última atualização foi essa, ela serve para poder legitimar essa questão da educação física como uma disciplina só prática e que quem já pratica alguma atividade fora da escola ou
ou trabalha muito, não precisa, não é obrigado a participar das aulas de educação física. Eles são dispensados. E a quarta vertente da problemática que eu elenquei é sobre os estudantes. Um é sobre a indisciplina e o afastamento dos estudantes. Sobre a indisciplina, é uma coisa que é muito comum, né, hoje em dia, só que não é uma coisa atual, é uma coisa que já vem de anos atrás. E uma das coisas da indisciplina que ajudam a melhorar a indisciplina dos alunos, que eles têm muito problema em respeitar as regras. Isso foi até tratado em um artigo do texto complementar, em que é importante a gente explicar a importância das regras para esses alunos, que aí eles conseguem entender a importância das regras e sabendo disso eles passam a respeitar essas regras. Então foi uma coisa abordada no artigo que isso ajuda muito a superar essa questão do não respeito à regra dos alunos, né? E sobre o afastamento dos alunos, ele elencou três motivos de afastamento. Um é o insucesso, que seriam as tentativas dos alunos nas aulas práticas de educação física, só que muitos deles não conseguem realizar aquelas tarefas, acabam realizando com a menor eficiência motora, e aí eles se sentem desmotivados e não participam mais das aulas práticas porque eles se acham incapazes, enquanto os seus colegas conseguem praticar com a eficiência ali que o professor determinou, né? A eficiência do gesto motor. O outro motivo é a exclusão, em que uma aula predominantemente esportivista ela seleciona os mais aptos. Agora, quando essa aula ela é uma aula mais inclusiva, uma aula com atividade mais com jogos, né, em que todos consigam participar, ela consegue incluir todo mundo e a maioria participa. Agora, quando são aulas predominantemente esportivistas, pautadas no rola-bola, muitos são excluídos e aí não sentem motivação nenhuma em participar dessas aulas. O último motivo é a repetição dos conteúdos, em que hoje em dia a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que tem os conteúdos elencados ali em cada ano de escolaridade, mas antigamente não tinha. Antigamente cada professor trabalhava da forma que achava melhor. Só que mesmo com a BNCC, muitos trabalham só os conteúdos que são os esportivistas, né? O tal do quadrado mágico, que é o futebol, o basquete, o vôlei e o handball, trabalham isso no ensino fundamental inteiro. E quando chega no ensino médio é a mesma coisa e eles são trabalhados dessa mesma forma. Então os alunos eles se sentem desmotivados por conta dessa repetição, porque eles viram isso do sexto ao nono ano e chegam no ensino médio e continuam vendo esse mesmo tipo de conteúdo. Então isso contribui muito para o afastamento desses alunos. E falando sobre o esporte, esse esporte ele deve ser o esporte, não o esporte na escola, né? O esporte na escola é aquele esporte que a gente vê na televisão, que é o ganhar a todo custo, o esporte de rendimento, que seria o esporte que vem de fora, que vem da mídia, né? E ele penetra na escola. Mas o esporte que a gente tem que passar para os alunos tem que ser o esporte da escola, que é o esporte pedagógico, o esporte educacional. Seria o esporte com valor ali que agregaria na formação do caráter do aluno. E não o esporte que o aluno tem que ganhar a todo custo. Então esse esporte da escola ele tem que estimular vários fatores. Um deles é a reflexão sobre a prática. O aluno deve refletir sobre diversas questões do esporte e não só ficar executando um gesto motor do esporte, sem pensar. Deve ser lúdico também, deve proporcionar algum tipo de diversão para o aluno. Deve promover equidade para que todos participem, a inclusão, para que os alunos com deficiência participem, que hoje em dia a gente tem, a cada ano que passa, a gente tem um número maior de alunos com deficiências incluídos nas escolas, nas salas de aula. E deve estimular aulas mistas, porque com as aulas mistas, os gêneros eles conseguem se entender assim como é na sociedade. Que na sociedade a gente, por exemplo, a gente vai numa fila de um banco, não tem fila do banco para menino e fila para menina, é tudo misturado. Eles têm que se entender e assim funciona a sociedade, né? Não tem que separar a aula, porque quando a gente separa as aulas, configura um aspecto de treinamento. E isso não é o objetivo da educação física escolar, né? Não é o objetivo do esporte da escola. Agora, se fosse um treinamento para uma competição, um treinamento de clube, aí sim deveria separar.
Mas como são aulas, né? Então os alunos têm que aprender dessa forma. E a educação deve ser de algumas formas, segundo o Paulo Freire, né? Ela tem que ser uma educação não bancária, não deve ser depósito de informação, não deve ser uma aula robotizada, né? De só ficar reproduzindo movimento ali, ficar reproduzindo, por exemplo, a técnica correta do arremesso do basquete. O aluno tem que entender outras coisas por trás disso, tem que entender o contexto de criação do esporte, tem que entender algumas outras questões, como a influência da mídia no esporte, como essas outras questões mais críticas, né? Que são específicas de cada esporte. Essa educação deve ser esperançosa, deve provocar esperança nos alunos, deve ser uma educação pautada no diálogo, né? Entre o educador e educando, deve ser dialógica, deve ser uma educação amorosa também, porque se não houver amor durante a educação, os alunos eles não vão se sentir motivados para poder prestar atenção na aula, de participar da aula, eles vão se sentir muito desmotivados. Então a educação deve ser pautada em situações, em, em temas concretos, né, através dos temas geradores, porque não adianta você pegar uma escola do, vou dar um exemplo aqui de onde que eu trabalho, que é em Teresópolis. Pega uma escola do meio rural. Aqui tem uma cultura muito forte dos esportes de aventura, principalmente nessas escolas rurais. Aí se você pega essa escola rural e começa a trabalha, sei lá, começa a trabalhar futevôlei com os alunos, uma coisa que é fora do alcance deles, e deixa de trabalhar conteúdos de esporte de aventura como escalada, como parkour, como uma corrida de orientação, isso não seria uma coisa do ambiente deles, não seria concreto. Então, deve ser algo que esteja na realidade deles. E também deve ser transformadora, essa educação deve servir para transformar a realidade do aluno e deve dar condições para que ele transforme a sua realidade também. Então, essa foi a minha síntese da disciplina problemática da educação física, que eu elenquei alguns fatores que foram trabalhados nas semanas, e eu finalizo aqui essa minha apresentação.